Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Bizu do Celinho, que no caso sou eu mesmo, entendeu? Beleza, seja bem-vindo aí. Bom, galerinha, hoje eu trouxe um vídeo bem especial, né? Também é pedido aí de alguns alunos meus, né? Pessoal que estuda aí comigo, né? Pediu para dar aquela aulinha ali de ordem de grandeza, notação científica. Pessoal tá meio perdido ali com a questão dos números, né? Se vai andar com a vírgula para lá, se vai andar com a vírgula para cá. Então, se essa também é a sua dúvida, tá? Fica comigo até o final. Beleza, galera? Tá bom? Combinado? Isso aí. Então, ó, continua me assistindo aqui e vamos lá pro quadro pra gente poder trabalhar. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, vou começar logo, a gente já vai falar logo por ordem de grandeza, beleza? E aí você vai me perguntar assim, fala, pô, prof, o que é uma ordem de grandeza? Né? É uma ótima pergunta, certo? Vou simbolizar aqui por OG. Tá bom, galera? Tá ali, né? Beleza. O que é uma ordem de grandeza, professor? Uma ordem de grandeza, galera, é a expressão de um número, né? Então, por exemplo, se eu quero lá saber o número de pessoas dentro de um estádio, né? Imagina, né? Você aí que é do Rio, né? Conhece aí o Maracanã, né? Ou não, não sei. De repente você de outro estado, né? Tem lá um estádio lá perto da sua casa, alguma coisa assim, ok? Beleza, pensa nisso. Tem um estádio. Aí tem um jogo lá muito com dois times lá muito famosos, muito concorridos, né? O que acontece? Tem como você dimensionar a quantidade exata de pessoas dentro desse estádio? Pensa aí. Pensa e me responde. Tem como dimensionar a quantidade exata de pessoas dentro desse estádio? Não, né, galera? Por quê? Eu posso dizer para você assim, olha, ali naquele jogo tinham 50 mil pagantes, certo? Você fala, pô, beleza, professor, então são 50 mil, só tem 50 mil pessoas ali dentro. Eu vou dizer, não, porque ali de repente tem mais de 50 mil. Tem 50.005, tem 50.006, de repente tem um cara que foi embora, entendeu? Então pode ser que aconteça ali, né, daquele número ele não ser um número exato, ele ser um número aproximado. Por isso que a gente usa aí uma ordem de grandeza, tá? E também por outro motivo. Quando eu quero expressar, por exemplo, algo que seja muito, né, grande, né, ou algo que seja muito pequenininho, né, a gente pega o exemplo da biologia, né, a gente tem ali ácaros, fungos, né, bactérias, vírus, enfim. São coisas minúsculas, a gente não consegue enxergar. Com microscópio eletrônico também é complicado, né? Mas a gente tem uma visualização melhor. Esse caso é um exemplo bom. Por quê? Porque aí eu consigo dimensionar o tamanho daquilo ali por ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza, ela me dá uma possibilidade de escrever algo, certo? Escrever um número que simbolize o tamanho, né? A dimensão daquilo ali. Da mesma maneira que eu posso utilizar, né, em física para dimensionar coisas a respeito do espaço, certo? Ou, de repente, uma estrada ou algo maior, entendeu? Então, nesses casos, a gente utiliza a ordem de grandeza. Aí você deve estar se perguntando, tá, legal, bacana, entendi o contexto. Mas, numericamente, como é que isso funciona? Então, galera, a ordem de grandeza, ela é sempre lá um númerozinho, né? Vou botar o 10 aqui, né? Porque já é por simbologia, certo? Mas é só a questão do 10 elevado aqui. Eu tenho aqui a questão do 10 elevado a um número, tá? Beleza? É só essa partezinha aqui, né? Eu tenho ali a parte do 10 elevado a um número, né? Deixa eu até apagar esse xzinho aqui para não confundir a gente, beleza? E aí você vai falar assim para mim, pô, professor, mas espera aí, esse número aqui, como é que ele vai ser? Então, vou te dar algumas dicas aí, vamos lá. Ó, por exemplo, se eu pego aqui na matemática, ó, um 10 elevado a zero, quanto ele me dá, galera? Ele me dá 1. Lembra que todo número elevado a zero dá o quê? Dá 1, né? Independente ali do que seja, né? A gente tem, por exemplo, até algebricamente, se a gente tem um a elevado a zero, né? Ou qualquer outra coisa elevada a zero, ele me dá 1. Beleza? Isso aí. Se eu tenho ali, ó, um 10 elevado a 1, ele vai me dar quanto, galera? Ele vai me dar 10. Por quê, professor? Porque esse númerozinho que eu tenho aqui em cima, ele é o número de repetições que eu tenho que utilizar, entendeu? Então, geralmente é isso que eu faço. Aqui, se eu pego um 10 elevado a 2, galera, tá? Ele vai me dar quanto? Ele vai me dar 100. Por quê? Porque eu estou repetindo isso duas vezes. Aqui a continha que eu fiz, né? Foi, ó, 10 vezes 10, entendeu? Porque repeti duas vezes aqui, certo?
Então eu quero que você associe isso à quantidade de vezes ou à quantidade de casas, né, que você trabalha e não à quantidade de zeros, tá? Porque quando a gente entrar em notação, você vai ver que isso muda um pouquinho, beleza? Tá? E aí você vai falar assim, pô, prof, mas uma vez eu vi lá um cara botando um 10 elevado a menos 1. O que é isso? Como é que eu faço isso? Então, galera, presta atenção, tá? Se você não viu isso em matemática, tá vendo aí pela primeira vez ou de repente até esqueceu, tá? Se liga no detalhe aí. Quando tem esse negativo, a gente coloca 1 aqui em cima no numerador. A gente vai transformar isso numa fração. Tá combinado? Beleza. Esse número aqui, que é a potência de 10, né, que no caso é a nossa ordem de grandeza, a gente vai repetir aqui embaixo, tá vendo? Beleza? E ali tem 1, aquele 1 sobrou, não foi? Então vou colocar ele aqui, ó. Tá? Você lembra que o 10 elevado a 1 é igual a 10. Então aqui é como se a gente tivesse 1 sobre 10. Se eu pego R$1, por exemplo, divido para 10 pessoas, o que vai acontecer? Eu vou ter 0,1 para cada uma, certo? Beleza? Né? No caso ali a gente tem os 10 centavos, né? Mas a gente tem 0,1 para cada uma. Vê se conseguiu compreender legal, beleza? Se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 2, galerinha, né? Aí o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo 1... 10 elevado a menos, aliás, a 2, né? Perdão, já ia colocar negativo, né? Entendeu? Eu tiro o negativo ele só serve para simbolizar que tem esse 1 aqui em cima. E aí eu coloco a base 10 mais o númerozinho que tiver ali, né? Aqui na parte do denominador, beleza? E aí vai ficar 1 sobre 100 aqui, pessoal. E obviamente vai me dar 0,01, tá legal? E a gente pode começar a desconstruir esses números. Por quê? Porque qualquer coisa que ele me dê, por exemplo, cheguei numa questão que o cara me deu lá 0,0001, né? E queria que eu transformasse isso ali para a ordem de grandeza. É possível? Sim. O que eu vou fazer aqui, ó? 10, né, que é a potência. Só que eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4 casas até chegar nesse 1. Certo? Então aqui vai ficar menos 4, tá? Tem uma dica que eu falo muito pra galera que é o seguinte, tá? O pessoal fica às vezes com essa confusão, né? Se eu ando pra esquerda eu tenho que acrescentar, se eu ando pra direita eu tenho que diminuir, coloco positivo pra lá, negativo pra cá. Caraca, isso dá um nó na cabeça. Então grava o seguinte, quando você vê, por exemplo, números como, exemplo, né? A gente vê aqui, ó, 1000, né? Que aí eu sei que é um 10 elevado à terceira, tá vendo? É positivo o expoente, né? Então, se eu tiver números assim, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, coisas do tipo, né? 154, sei lá, qualquer coisa, eu vou ter um 10 elevado à terceira, né? Aliás, um número positivo, perdão. E se eu tiver um 0, alguma coisa, esse carinha aqui de cima, né, expoentezinho, vai ficar negativo, entendeu? Vê se ficou legal essa regra aí pra você, tá bom? Galera, se tiver qualquer dúvida, coloca aí no comentário, tá, do vídeo, que aí quando eu tiver um tempinho aqui, eu dou uma olhada lá e respondo pra você, tá? Pra gente poder ter essa interação, beleza? Posso seguir? Isso aí, então vamos juntos. Bom, você deve estar pensando assim, pô, bacana, agora eu entendi, né? Quer dizer, eu posso pegar ali um número, transformar para uma ordem de grandeza, né? Posso tentar fazer isso, ou eu posso de repente pegar uma ordem de grandeza ali, simbolizar a forma decimal ali, simbolizar com forma de um número, né? Pode ser feito. Tem alguma regra, professor? Tem uma regra sim, tá, galera? Uma regra até importante. Então, ó, vamos lá. Regra que você não pode esquecer, regra de ouro, tá? Quando a gente faz, por exemplo, o uso da notação científica, já vou falar um pouquinho dela, a gente faz uma regra, tá? De NC, de notação científica, certo? A regra da notação, ela diz que a gente tem que ter um número, tá? E esse número, galera, ele obedece uma regra. Ele tem que estar entre 1 e 10. No caso, ele pode até ser 1, né? Tá? Ele pode ser maior ou igual a 1. E ele tem que ser menor que 10. Então, o número que eu escolher, né, para simbolizar ali, ele tem que estar nessa faixa. Ele não pode passar disso, certo? Beleza. Então, exemplo, né? Vocês viram ali que eu estava trabalhando com a ordem de grandeza, né? E eu não estava querendo exatamente um número, né, específico. Eu estava dimensionando alguma coisa, certo? Como naquele exemplo do estádio, né? Eu não consigo
precisar ali a quantidade de pessoas, mas eu posso dizer aproximadamente quantas tinham, né? Então, a ordem de grandeza ela me dá essa possibilidade. Mas quando eu falo da notação, eu posso começar a ter um pouquinho mais de exatidão nisso, né? Então, é possível, tá? Então, por exemplo, olha, eu quero aqui o número 354, certo? Beleza. Você vai falar, prof, dá para transformar esse número para notação científica utilizando a ordem de grandeza? Dá, galera. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai fazer assim, ó. Eu tenho que estar na regra, né? Preciso dessa regra para fazer o seguinte, colocar esse número entre 1 e 10. Então, por exemplo, vou te perguntar uma coisa. Se eu colocar 35,4, eu estou entre 1 e 10? Sim ou não? Não, né? Então, não deu. Agora, se eu colocar 3,54, galera, eu estou entre 1 e 10? Sim ou não? Sim, porque é 3, né? 3,54 é um número entre 1 e 10. Então, beleza. O que eu vi aqui? Aqui dá para colocar isso como 3,54. Percebeu? Beleza. E aí a gente faz uso da ordem de grandeza que a gente aprendeu, certo? Que a gente já está utilizando aqui a notação, né? A notação é essa escrita do número vezes a ordem de grandeza dele ali, vezes a potência de 10, certo? E aí você vai falar assim, pô, prof, mas para colocar essa vírgula aqui, o senhor andou 2 casas para a esquerda, né? E o que eu faço aqui? Então, galera, aí eu coloco, ó, o número 2 aqui. Por quê? Esse número 2 aqui, com esse 10 elevado a 2, ele simboliza o quê, galera? Ele simboliza 100. Então, se eu pegar 3,54 e multiplicar por 100, se eu fizer essa conta, ó, 3,54 e multiplicar por 100, que é esse 10 elevado a 2, quanto eu vou ter, galera? 354. Então, olha que legal, eu não alterei o número, percebeu? Eu não alterei, eu não modifiquei o número, eu só reescrevi. Eu escrevi de outra maneira. E isso é uma dica boa, para você saber se você está acertando ou se você está errando. Você não pode alterar o número, você pode reescrevê-lo, entendeu? Escrevê-lo de outra maneira. Legal? Tá? Então, fica ligado aqui comigo, ó. Tá bom, vamos lá. E se o senhor pegar aqui, por exemplo, ó, 0,0023, professor, e aí, como é que fica isso? Porque agora tem 00, já não tem mais aquele 1 lá, né? E aí, como é que fica isso? Eu quero entender. Vamos lá. Galera, mesma regra, né? Eu não posso apresentar para você um 23, posso? Não, porque ele passou de 10, não é? Isso aí. Mas eu posso apresentar para você um 2, o quê? Fala comigo. 2,3. Isso aí. E esse 2,3, pessoal, ele vai estar acompanhado lá na nossa potência de 10, né? Só que eu vou contar, galerinha, o número de casas que eu levei para chegar até lá. Então, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Tá vendo? E como eu sei que deu 0, alguma coisa, aqui vai ser o que? Negativo. Então, aqui, ó, menos 3. Pegou a ideia? Espero que sim. Vamos lá, comenta aí, tá? Caso não tenha pego. Tá? Então, ó, 1, 2, 3 casas. Até chegar no 2,3, que é onde eu queria colocar esse número. Beleza? E aí eu coloco menos 3 aqui em cima. Então, você entende que essa ideia, né, de você trabalhar ali com a potência de 10 e ter um número aqui em cima, não é a quantidade de zeros, nada disso. É a quantidade de casas que eu estou andando, entendeu? E isso é importante pra gente, porque aí eu entendi, pô, eu tenho que andar tantas casas, né? Se eu pego um número como, por exemplo, 354, esse carinha é positivo, né? Aqui em cima. Se eu pego 0,0 alguma coisa, né? Aí o número é negativo. Por quê? Porque ele advém de uma divisão, né? Para esse cara chegar nisso aqui, ele teve aqui um 23, né, galera? Dividido por 10 elevado a quantidade de casas que a gente anda ali. Entendeu? Então, por isso que eu preciso ficar ligado nisso. Agora eu vou te explicar um bizuzaço. De verdade, galera, que pode pegar você na prova, tá? Em especial a galera que faz Enem aí, né? O ERJ também cobra isso às vezes, tá bom? Então vai aquele momento bizu do Celinho. Patrocinado pelo canal Bizu do Celinho. Tá? Gente, é triste isso. Vamos lá. Bom, aqui, ó. Bizuzaço para você, tá?
Quando a gente pede uma questão, por exemplo, eu estou ali numa questão do Enem, né? E eu estou pedindo ali uma ordem de grandeza, certo? Mas aí ele me deu um número, né? Então, exemplo, eu peguei ali 450 metros ali em uma resposta, certo? Beleza. Aí ele coloca lá nas opções, né? Dimensiona, mas ele pede para expressar a ordem de grandeza desse número, né? Aí você vai pensar, pô, mas vamos lá, o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar o 450 em alguma coisa que dê para tirar a ordem de grandeza. Então eu penso primeiro na notação científica, que é um artifício, né? Então eu posso fazer o que, galera? 4, 5, 0, mas eu coloco a vírgula aqui, né? Então fica 4,5, e eu não preciso colocar esse 0, eu só coloquei ele para você ver que ele existe, tá? Vou até colocar aqui, ó, 4,5, fica até melhor pra gente, né? Fica mais bonitinho, mais limpo, vezes 10 elevado a. Bom, vamos lá, preste atenção numa coisa. A vírgula estava aqui, não estava? Então a gente contou uma, duas casas até chegar onde? No 4,5, não foi? Foi ou não foi? Foi. Então o que tem que contar aqui, galera? Ah, te peguei, né? Você já ia falar que era negativo, né? Positivo, galera. Tava ali, ó, só vendo se você tava esperto. Então, ó, aqui, ó, eu conto positivamente, vou contar duas, porque se eu pegar 4,5 e multiplicar por 100, né, 4,5 vezes 10 elevado a 2 ali, né, eu vou ter os mesmos 450. E aí eu não alterei o número de novo, entendeu? Só reescrevi, entendeu? Beleza? Tá. Aí você vai falar, pô, prof, então pela lógica, né, que o senhor tá fazendo aí até agora, deixa eu pegar um pilotinho vermelho aqui, a ordem de grandeza deve ser isso aqui, porque a ordem de grandeza é a potência de 10, né? Então deve ser o 10 elevado a 2. Errado, galera. Errado. Você vai falar, ué, mas por quê? O que houve? A regra não era essa? Então, esse bizuzinho aqui me diz o seguinte, né? Você lembra que quando a gente trabalhou com a notação científica, o que aconteceu? A gente tinha uma condição que esse número tinha que estar entre 1 e 10, não era? Beleza. Então, para a gente expressar a ordem de grandeza desse carinha aqui, eu vou fazer uso dessa regra. Só que eu vou pegar a raiz desse número aqui, que é o 10. E isso vai me dar 3,16. Entendeu? Beleza? Vê se você entendeu. Eu vou pegar esse 10 como referência, isso vai me dar 3,16, que é a raiz dele. E eu vou comparar esse número que eu tenho, né, acompanhando a minha ordem de grandeza, com 3,16. Tá? Então foca nisso, ó. Eu pego 3,16 e comparo com o número que está acompanhando minha ordem de grandeza, ali, naquele momento que eu montei, né, a notação científica, tá? E eu vou comparar. Aí você vai falar, pô, Celinho, mas o 4,5, ele é maior que o 3,16, né? Então, galera, aí que tá. Porque tá? Se, ó, vou colocar aqui no cantinho, tá? Se, tá? Quando você for anotar, anota na ordem, tá? Porque ali é por causa do espaço. Se o meu número ali, né? O meu númerozinho N ali, ele for menor que 3,16, o que eu faço, galera? Eu mantenho, tá? Mantém, tá? A ordem de grandeza do jeito que tá. Então, assim, bom, se isso aqui fosse menor, se fosse 2,5, eu manteria o 10 elevado a 2 ali, sem problema, e aí segue a vida, tá? Agora, se esse número, galera, ele for maior que 3,16, tá? O que eu faço? Eu acrescento mais uma unidade, tá? Mais uma unidade. Aonde, professor? No expoente. Então, por exemplo, ali, ó, naquela que a gente fez, ali a gente pegou o quê? Ficou 4,5, não foi? Vezes 10 elevado a 2, não foi? Beleza. A gente pegou um número e transformou para notação, não é? Então, esse 10 elevado a 2, eu vou acrescer ele a um número. Então, vai ficar um 10 elevado a 3. Tá vendo? Tá? Então, ó. Pronto. Então, ó, a dica. Se esse número aqui, né? 4,5, tá vendo? Se esse 4,5, ele é o quê? Maior que 3,16, então eu tenho essa liberdade de acrescentar o quê? Uma casa, uma unidade, né? Aqui em cima
desse expoentezinho. E aí a ordem de grandeza dele é 10 elevado a 3, certo? E não 10 elevado a 2. Beleza, galera? Vê se deu para entender, tá? Isso aí, ok? Se precisar, pausa o vídeo, repete essa parte, tá? Isso aí é bem importante, tá? A galera do Rio, principalmente, né? Que é mais aí o meu público, né? A gente tem muitas questões dessas, né? No Enem, na UERJ, né? Que são os vestibulares. Pessoal do militar também, né? Assim, de vez em quando aí, né? Tem uma prova militar que ela pede aí, ou então tem essa pegadinha, né? Dessa questão da notação científica. Então, é bem importante, tá, galera? Agora eu quero te convidar para fazer uma coisa. Vamos pegar um exercício e a gente ver como é que funciona aí, né? Ver se a coisa dá certo. Bora? Então, ó, trouxe para você uma questãozinha do Enem de 2019, tá? Só para a gente poder ver aí como é que isso funciona, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada por um vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se pela garganta e demais partes respiratórias, né? O Enem adora um texto, né? Aí ele fala aqui, o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno, opa, ele me deu um número, ó. Tá em milímetro, tá vendo? É um númerozinho aqui, 0,00011 milímetros, certo? Vou até escrever aqui, ó, 0,00011 milímetros, tá? Beleza. Aí, ó, em notação científica, olha só, galera, e cai, né? Caramba. E ele me pediu em quê, pessoal? Milímetro. Então mantenha a unidade, tá vendo? Nem preciso transformar, porque de repente eu poderia até transformar a unidade, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Em milímetro, né? Mesmo, normal, a gente vai andar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Você vai falar, por quê, professor? Lembra da regra. A gente precisa simbolizar esse número, ele tem que ser maior ou igual a 1, e ele tem que ser menor que 10. Então não posso colocar 11, mas eu posso colocar 1,1. E você vê que pela resposta, né, das opções aqui, né, pelo menos que ele me apresenta, é o que ele fez. Então isso meio que é uma dica pra gente, tá? Se você estiver meio perdido, o Enem sempre tem isso, tá, galera? Dá uma olhada nas opções de resposta, que de repente tem alguma dica valiosa ali pra gente encontrar um caminho, tá, para poder fazer, tá? Mas aí você lembra, você contou 1, 2, 3, 4 casas. Então aqui fica menos 4, galera. Olha aí, ó. Menos 4 milímetros. Então, ó, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Opção letra D. Eu sei que você tá falando, né? Tá pensando assim, poxa, isso caiu no Enem mesmo? Galera, cai. E essa é a questão que você não pode errar, porque é uma questão tranquila, tá? Então, por isso que eu tô aqui, para te ajudar, ok? Beleza, galera? Só mostrar uma coisa última aqui, né? Que eu acho que vai ser valiosa para esse pessoal aí que tá fazendo vestibular, a galera que tá se preparando. E aí a gente encerra aqui, beleza? Fecha comigo aí, ó. Lá no início eu falei para você que a gente ia estudar um negócio chamado múltiplo e submúltiplo, tá? Então, ó, vou dar um bizu extra para vocês, beleza? O que é isso, professor? Múltiplos e submúltiplos, tá? Por exemplo, quando eu pego lá, né, a ideia dessa retinha aqui, onde eu tenho metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, certo? Centímetro, milímetro, né? Quando eu pego essa retinha aqui, o que eu observo? De que dependendo para onde eu ande, né, eu posso acrescentar casas ou diminuir casas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu teria lá um 10 elevado a zero aqui no meio. Se eu andasse para cá, eu estaria multiplicando por 10. E aí, cada casa que eu ando para cá, eu multiplico por 10. Então, eu estou multiplicando. Isso seria um múltiplo. Entendeu a ideia? Tá? E se eu pego, por exemplo, daqui para cá, eu já estaria trabalhando com a ideia 2 submúltiplos, né? Mas isso na hora da prática funciona assim, ó. E aí eu vou precisar da tua atenção agora, tá? Por exemplo, ó, a gente tem o K, quilo, né? Mega, giga, tera. São os principais que a gente vê na física, né? Que às vezes causam alguma confusão, né? Nem todos eles estão listados aqui, tá, galera? A gente pode ter coisas maiores do que 1 quilômetro, por exemplo, né?
ou 1 quilograma, né? Enfim, tá? Por isso que eu estou simbolizando o K aqui, né? Para isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho quilo, aqui eu tenho mega, eu tenho giga, tá? E aqui eu tenho tera, beleza? Isso aí. O que que é um K, né? O pessoal aí que mexe muito com a internet sabe, né? Um K é 1000, então é o 10 elevado à terceira. Olha a nossa ordem de grandeza aí, ó. Tá vendo? Apareceu. E o mega, professor? O mega é o 10 elevado à sexta. Você já deve ter ouvido falar da Mega Sena, né? Então, quando eu falo assim, ah, eu tenho um mega de memória, né, no computador, ou então eu tenho 1 mega de alguma coisa, eu tenho um 10 elevado à sexta, são 6 carreirinhas, tá? Se eu tenho 1 giga a gente ouve falar mais, né? Eu tenho 10 elevado à nona, tá vendo? E o tera também, né, faz parte aí do nosso vocabulário, a gente tem o 10 elevado a 12. Então você vê que tem um padrão, né? Quilo, mega, giga, tera. A gente tem 3, 6, 9 e 12, tá? Beleza. Galera, para quem tá, por exemplo, no terceiro ano, né, e tá aí, né, perto aí de prestar o vestibular, ou de repente está se preparando, ou começou o ano agora, né? A gente está aqui, pelo menos, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô em fevereiro. Essa partezinha aí vai te ajudar com a parte de cargas elétricas, entendeu? Vai te ajudar com a parte lá de resistores, vai te ajudar com lei de Coulomb. Então, assim, são vários conteúdos lá do terceiro ano que podem, né, ser úteis sobre essa ótica. Então, saber esses múltiplos aí, né, quilo, mega, giga, tera, saber trabalhar ali com transferência de unidade, metro, quilômetro, decâmetro, né, e tudo mais, é importante, porque isso são habilidades que são cobradas durante a prova, entendeu? Então eu preciso ter essa habilidade para chegar lá na hora e saber o que eu tenho que fazer, tá? E também tem os submúltiplos, né, galera? Então, ó, submúltiplos. Você vai falar aí, professor, submúltiplo, Lembra que como a gente pegou o K como referência aqui, né? E ele foi o primeiro, aqui a gente vai pegar o Mzinho como referência, ele vai ser nosso primeiro. Então aqui eu tenho o mili, tá? O micro, que é esse Mzinho da perninha puxada. Opa! Micro. O N, que a gente vai chamar de nano, tá? E aí a gente tem o P, que a gente vai chamar de pico. E aí você vai falar, e agora? O que eu faço? Então, você lembra que esse cara era um 10 elevado à terceira, não era? Beleza, a gente colocou aqui. Então, o do extremo lá do outro lado, ele é um 10 elevado a menos 3, não é isso? É um padrão, galera. Então, ó, 10 elevado a menos 3. Esse micro, ele vai seguir a mesma regra daqui. Então, acompanha comigo. Vai ser um 10 elevado a menos 6. Isso. Esse nano, se eu seguir a mesma regrinha, 3, 6, 9, 12, ele vai ser um 10 elevado a menos 9. E aqui vai ser um 10 elevado a menos 12. Tá vendo? Então é isso, tá, galera? Então, ó, pega essa tabelinha de múltiplos e submúltiplos, bizu meu, anota isso no seu caderno, tá? E deixa anotado, tá, galera? Isso aqui é ouro, saber trabalhar com essa transferência de unidade, saber trabalhar com múltiplos e submúltiplos, né? Até pra galera que tá no segundo ano também, né? Tá trabalhando aí com a questão da hidrostática. Gente, isso aqui vocês não têm noção, vai ser muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar aquele likezinho maneiro aí, né? No canal, eu gosto, né, de ver o like de vocês. E se inscreve, tá? Porque quando tiver vídeo novo, enfim, né, tiver uma outra aula, aí eu posso apresentar isso para vocês, né? E o YouTube entrega para vocês aí também. Tá bom, galera? Valeu, grande abraço, até a próxima.